É sobre isso que a gente vai conversar agora e falar com uma especialista do caso. Chama-se a engenheira civil Luzana Brasileiro. Ela vai falar sobre os riscos do acidente do setor de construção. A Luzana Brasileiro, ela é engenheira civil, doutora em ciência e engenharia de matérias e professora também do Departamento de Construção Civil e Arquitetura da UFP. E é com ela, a Luzana, que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda, Luzana, muito bom dia. Desde já agradeço imensamente por você estar participando do nosso programa Linha de Fogo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e trazer um pouco mais de esclarecimento para a nossa população, que tanto precisa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Luzana, quais são os equipamentos de proteção, tendo em vista, você com certeza acaba de assistir a matéria, esses equipamentos de proteção obrigatórios no setor da construção, quais são eles e quem precisa usar? Bom, na construção civil, toda empresa ela tem que iniciar as atividades com um programa de gerenciamento, né, contra riscos de acidente. E nesse programa de gerenciamento, ele identifica todos os riscos ocupacionais a que os trabalhadores vão estar submetidos e adota medidas de proteção coletiva, que são os equipamentos de proteção coletiva, como escadas, guarda-corpos, telas de proteção, bandeja de proteção e medidas de proteção individuais, que são os EPIs, que são de acordo com cada atividade. Então, o carpinteiro tem os seus EPIs específicos, o serralheiro os específicos, quem trabalha em altura tem os EPIs específicos. Ou seja, cada um em sua área tem seus equipamentos específicos para proteção individual, né? Agora, sim, como é que funciona a fiscalização? Já que a gente percebe, inclusive na matéria, que esse senhor não estava usando, infelizmente, né? Mais um trabalhador, mais uma pessoa que estava ali na luta, procurando seu ganha-pão, mas infelizmente não estava com equipamento de proteção. E como é que funciona a fiscalização nesses casos? Por favor, Luzana. Quem tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação das NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, é o Ministério do Trabalho. Só que como o Ministério do Trabalho não tem como estar todos os dias, 24 horas por dia, dentro de um canteiro de obras, a empresa que tem que se valer de fazer essa fiscalização. Então, tem profissionais que fiscalizam a atividade dos trabalhadores da construção civil para ver se eles estão utilizando os EPIs adequados. Se não tiver, ela pode simplesmente interromper o serviço, notificar, e ele só retorna à atividade novamente com o uso do EPI. Quando estiver tudo ok, né? E aí a gente percebe, às vezes, em casos, por exemplo, parecidos com esse, que é uma coisa, provavelmente tenha sido aquela questão da rapidez. Não, eu vou ali, o indivíduo vai fazer o seu trabalho, é rapidinho, né? O tal do rapidinho, não, é rapidinho, e ele lá querendo ganhar o dinheiro dele, né? Termina indo e arriscando a própria vida, e é o que aconteceu, perdeu a vida, né? E olha, quais são os cuidados, Luzana, e também os riscos do não uso desses materiais, o material de proteção? Assim, os riscos são enormes, né? Desde a morte que a gente acaba de perceber, né? Exatamente. Com o uso do EPI, ele é adotado para diminuir os riscos. E mesmo você utilizando, pode ser que haja algum risco, mas a intenção é de diminuir o risco ao máximo possível. Certo. Então, é comum, a empresa ela fornece a todo trabalhador um curso de capacitação inicial antes da realização dos serviços. E aí esse empregado, ele é treinado para a atividade que ele vai desempenhar, quais os riscos que ele está submetido e quais os EPIs que ele tem que utilizar. Só que o que acontece na prática? Mesmo a empresa fornecendo todos os EPIs, mesmo ele recebendo o treinamento, é comum de não se querer utilizar algum tipo de resistência, ou mesmo que você falou de, vou ali executar um serviço rapidinho. Como, por exemplo, um serviço em altura. É comum de se observar, ele está com o cinto de segurança preso a um ponto fixo e ele desateia o cinto de segurança para se deslocar até um outro ponto. E nesse momento que ele está se deslocando, ele corre algum risco, inclusive risco de vida, um risco de queda, por exemplo, como o que aconteceu. O certo é quem está trabalhando em um serviço de altura e trabalhar com o uso de um cinto de segurança ateado a um cabo guia, que até no momento de deslocamento ele vai estar protegido.
Perfeito. A gente agradece, muito obrigado por esses esclarecimentos. Luzana, agradeço imensamente pela sua participação aqui no nosso programa Linha de Fogo. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tá aí, conversamos com a Luzana Leite Brasileira. A Luzana, ela que tem uma formação, ela é doutora em Ciências de Matérias, na previsão do paratérmico, mestre em Ciências de Matérias, graduada em Materiais, desculpa, perdão, e em engenharia civil, principalmente na área de engenharia civil, tá?